Fala aí pessoal, nessa aula aqui eu quero falar um pouquinho sobre pirâmides, o começo, tá? Falar sobre elementos, sobre classificação delas, e começando assim a se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Então bora lá. Primeiro aí vamos falar dos elementos da pirâmide, tá? Muitas coisas são parecidas com o prisma, mas a gente vai destacar algumas coisinhas aí de importante. Então, primeiro a gente tem que a pirâmide ela possui só uma base, tá? Então aqui já está destacado a base dela, que está aqui mais escuro. Temos uma base e essa base ela pode ser de várias formas geométricas. Pode ser um triângulo, pode ser um quadrilátero, pode ser um pentágono, um hexágono, que é o nosso caso aqui, e por aí vai. E dessa base vamos dizer assim, vão se levantando as faces laterais, como está destacado aqui, uma face lateral da pirâmide, tá? Eu estou falando nesse sentido de vai levantando uma face, porque se a gente pensar na planificação dela, você vai fechando a pirâmide e elas vão sempre, as faces vão sempre se encontrando em um único ponto, que é o vértice da minha pirâmide, tá? Não está destacado aqui o nome, mas esse daqui é o vértice da pirâmide, é onde todas as faces laterais se encontram. E aí eu tenho também alguns elementos, outros elementos importantes. Eu tenho as arestas, e as arestas elas podem ser as arestas da base, que são esses segmentos aqui que formam, né, o polígono aqui da minha base da pirâmide, ou eu também posso ter a minha aresta lateral, que é justamente aqui, ó, o segmento que vai formando aqui esses lados das faces laterais, tá? Uma coisa aqui que é bom destacar é que a base da pirâmide ela muda. Você pode ter diversas formas geométricas, só que as faces da pirâmide sempre vão ser triângulos, tá? A única diferença é que você pode ter faces congruentes, faces que têm a mesma medida, que é um caso específico que eu vou falar daqui a pouco. Você pode ter triângulos isósceles, mas sempre vai ser triângulos as faces da pirâmide. Parecido com o prisma, né? Porque o prisma você pode ter a base de diversas formas geométricas. Só que as faces laterais do prisma sempre são retângulos. Na pirâmide você pode ter diversas bases, né, de diversas formas geométricas, só que as faces sempre vão ser triângulos. E o último detalhe aqui que a gente pode destacar é que temos a altura. A altura é aquele segmento que parte lá do vértice e vai formar um ângulo reto aqui na base, ok? Então eu tenho aí como exemplo CD, o segmento CD, ele é uma aresta da base, ok? Que mais que eu tenho aqui de exemplo? Eu tenho o segmento BV, olha aqui, ó, segmento BV. O segmento BV, ele é uma aresta lateral, ok? Que mais aí que eu posso estar destacando? Que o triângulo, vamos botar assim, ó, o triângulo VAB, o triângulo VAB é uma face lateral, ok? Triângulo VAB. Então, quando você liga esses três pontos, você forma um triângulo que é uma face lateral, tá? Então, só alguns exemplos aí de elementos que eu tenho da pirâmide, ok? E aí, como a gente está falando agora há pouco, né? Que a pirâmide pode ter diversas bases e a gente vai nomeando a pirâmide de acordo com essas bases. A gente classifica elas. Então, quando você tem uma pirâmide aí cuja base é um triângulo, você diz que é uma pirâmide de base triangular, ok? E a mesma coisa se repete quando você tem uma base que é um quadrilátero, você tem um quadrado, por exemplo, que é o caso aqui da do meio, você tem uma pirâmide de base quadrangular. E aqui a nossa última, você tem
um pentágono, então você tem uma pirâmide de base pentagonal, ok? Então você vai classificando aí a pirâmide a partir da sua base, tá? Então você tem uma pirâmide triangular, tem uma pirâmide quadrangular, tem uma pirâmide pentagonal. Você já sabe que a base dela é esse polígono aí que está embutido no nome, digamos assim. Outra coisa importante também a se falar sobre as pirâmides é com relação a uma pirâmide regular. Quando que é uma pirâmide regular? É quando você tem que o vértice, você projeta o vértice da pirâmide e ele coincide exatamente com o centro da base dessa pirâmide, tá? Então forma aqui essa altura e aí você tem essa projeção aqui exatamente no centro da base da pirâmide. Repara de diferença lá naquela primeira, né? Que a projeção do vértice, ó, ela não cai no centro, estaria mais para cá. Está caindo bem aqui para o lado. Então ela não é uma pirâmide regular, tá? Você consegue observar algumas, pelo menos, você consegue observar bem. A gente pode dizer assim que está meio torta, né? Mas isso não é a definição formal, tá? A definição formal é justamente a questão da projeção. Bom, e aí na pirâmide regular a gente tem mais alguns elementos que são característicos dela, tá? Que a gente vai falar aqui agora. A gente tem a questão da projeção, né? Que aí se você projeta o vértice, no caso ali o vértice D, ele vai coincidir junto com o centro. Vamos marcar aqui um ponto O, tá? E aí o que acontece é que esse segmento DO que eu marquei, ele é a altura da minha pirâmide, ok? Outras características que nós temos aí com relação à pirâmide, as faces laterais sempre vão ser triângulos isósceles, tá? Então, a medida aqui do lado DC, a medida do lado DC, ela é congruente à medida do lado DB, tá? Então, isso significa que se o lado DC mede 10 centímetros, o lado DB também mede 10 centímetros. Isso é uma outra característica da pirâmide regular. Outra coisa que nós temos aqui de importante para destacar na pirâmide regular são os apótemas. O apótema é quando eu tenho um segmento aqui, ó, vamos deixar bem simples aqui para vocês, de outra cor. Eu tenho o apótema da base da pirâmide, que é o segmento que parte do centro dela até o ponto médio de uma das arestas da base. Então esse daqui é o apótema da base. E eu tenho também o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide nada mais é do que a altura. Vou tentar fazer aqui um pouquinho reto. É a altura do triângulo que forma a face dessa minha pirâmide. Então, se eu destacar aqui para vocês o meu triângulo DBC, ficou um pouquinho torto, mas tudo bem. O meu triângulo aqui DBC, o que acontece? Ele tem a sua própria altura, né? O segmento que parte aqui de cima vem até aqui formando um ângulo reto. Essa altura dele é o apótema aqui da minha pirâmide, ok? Então são características aí que eu tenho da pirâmide regular. Vou deixar mais claro aí para vocês na próxima imagem. Ó, então temos aqui três casos de pirâmide, né? A pirâmide triangular regular, a quadrangular regular e a hexagonal regular. Em todas essas, você tem os dois apótemas aqui destacados, tá? Para vocês observarem, tem um triângulo dentro da pirâmide destacado. Isso é importantíssimo, porque muitas situações de pirâmide a gente às vezes precisa calcular utilizando esse triângulo que aparece dentro delas. Então, se você observar, esse M aqui, ó, é o apótema. É o apótema da base, tá? E esse G aqui, ó, é o apótema da pirâmide, ok? Então, se vocês olharem para as outras duas pirâmides aqui, a quadrangular e a hexagonal, também temos aqui o apótema da base
e o apótema da pirâmide. Eles aqui destacados. E se juntar com a altura da pirâmide, a altura H, você observa que tem um triângulo dentro da minha pirâmide. Um triângulo retângulo. Sabe que toda vez que aparece um triângulo retângulo, você vai poder utilizar o Teorema de Pitágoras, né? A gente vai usar muito isso aí quando se fala de pirâmide. Nos exemplos da próxima aula, vocês vão ver um pouquinho disso. Beleza? Então aqui é só para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente tem de elementos da pirâmide, que são muitas coisas. E a gente acaba tendo que usar muita delas e às vezes passa um pouquinho despercebido, ok? Então, para a gente calcular essas medidas aí, a gente vai poder usar alguma série de relações, tá? Ou a gente pode estar usando o Teorema de Pitágoras direto de uma vez só para a maioria dos casos. Só que o apótema da base, deixa eu apagar aqui, o apótema da base, que está representado ali pela letra M, ele já tem as relações descritas, assim, que valem para cada um desses casos. Eu vou até passar aqui para vocês que se a gente precisar usar isso daqui lá na frente em algum exemplo, a gente já sabe a fórmula, que eu não vou ficar me preocupando aqui em fazer a demonstração dessa forma. Então, a mais simples de todas, a gente começa aqui pela pirâmide de base quadrangular, em que o apótema da base, nosso M aqui, né, está representado por M nesse caso, ele é metade da aresta da base. Então, se esse AB aqui tem uma medida L, vamos dizer assim que é um lado L, esse apótema aqui, ele mede a metade, tá? É uma relação que a gente pode demonstrar. No caso aqui, eu só estou passando essas relações para vocês consultarem aí quando for necessário, beleza? As outras relações que a gente tem aí é que o apótema, quando é uma pirâmide triangular, vai ser a nossa medida L, raiz de 3, sobre 6. E quando você tiver uma pirâmide hexagonal, a relação vai ser L raiz de 3 sobre 2, tá? Sempre aí a medida do lado, que a gente vai estar usando como referência para calcular esses apótemas. Mas isso daí a gente vê quando aparecer em algum exemplo, aí a gente utiliza essas relações. Só estou já mencionando, comentando aí para vocês, caso vocês precisem em algum momento, beleza? Essas relações, em sua maioria, podem ser demonstradas com o Teorema de Pitágoras, ou a gente utiliza aí algumas outras relações de proporcionalidade para demonstrar. No mais é isso. Essa aula de hoje eu queria mais passar para vocês alguns dados, algumas informações com relação à pirâmide, porque na nossa próxima aula a gente vai calcular área e volume da pirâmide. Então é bom vocês já saberem aí esses elementos que vão ser fundamentais para esses cálculos, ok? Estudem, façam exercícios para tirar dúvidas aí com relação aos nomes, às características. E até a nossa próxima aula.